Olá a todos, tudo bem? Me chamo Nathalie, eu sou aluna do Colégio da Graja Saber, da primeira série do ensino médio. Costumo trazer várias resoluções de questões para vocês e hoje eu vim trazer uma equação irracional que irá resultar numa equação do segundo grau, certo? Primeiramente, por que é tão importante a gente entender um assunto da matemática? Porque essa matéria funciona como engrenagem. Para a gente partir para outra etapa, a gente tem que concluir a primeira e compreender principalmente, ok? Então, como diz o físico italiano Galileu Galilei, a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Vamos lá. Bom, pessoal, eu escolhi a questão 1. Bom, pessoal, eu escolhi a lista 1, certo? Que compreende a equação do segundo grau, e vou desenvolver a questão 21. Primeiramente, é importante e imprescindível a gente analisar o enunciado. Através da leitura, interpretação e compreensão, a gente vai poder desenvolver o nosso cálculo matemático, certo? Não só nessa matéria, mas nas outras também, isso é necessário, certo? Antes de eu começar, eu vou lembrar para vocês que a equação de segundo grau ela é extremamente necessária da gente entender, certo? Porque ela vai estar ligada a outros processos da matemática, como, por exemplo, a função quadrática, certo? E outras propriedades, como a equação irracional, pode gerar ela, certo? Envolvendo operações básicas, como raiz, subtração, igualdade, adição, certo? Produto notável também, que a gente vai ver no decorrer da resolução, potenciação, entre outras, certo? Então vamos lá. E aí, gente, a questão me diz: qual o conjunto solução da equação no universo dos reais? Apresentei aqui para vocês a equação, certo? Que é raiz de 3x menos 2 igual a raiz de x mais 2. Bem facinho, né? Mas compreende propriedades da equação irracional, que é importante a gente prestar atenção. Então, peço que vocês acompanhem cada etapa. Certo? Primeiramente, porque é uma equação irracional? Porque compreende uma incógnita dentro de uma raiz. Geralmente, nas equações normais, quando a gente vê o que está dentro de uma raiz, é um número inteiro, natural, racional, enfim, mas não é uma incógnita. No caso dessa equação irracional, ela vai se diferenciar por isso, ok? Então, a primeira etapa, a gente vai desenvolver, né? Obviamente. E vamos começar fazendo o seguinte. Reescrevi a equação irracional para vocês. E aí, qual é o primeiro passo? Coloquei entre parênteses e elevei ao quadrado. Nathalie, por que ao quadrado? Porque a gente vê aqui que o índice da raiz é 2. Então, para eu simplificar e poder eliminar essa raiz do meu cálculo, eu vou ter que elevar 2, certo? Então, ficou raiz, certo? De 3x menos 2 ao quadrado, igual a raiz de x mais 2 ao quadrado. Por que esse membro está ao quadrado? A gente vai perceber que aqui é um produto notável, né? Como eu bem coloquei aqui para vocês, fiz a observação, que é um quadrado da soma, certo? Que é a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Tá em uma propriedade básica que a gente precisa compreender para poder colocar em prática na questão, né? E por que eu coloquei esse lado ao quadrado? Porque, obrigatoriamente, quando eu coloco um lado da equação irracional ao quadrado, eu obrigatoriamente vou ter que colocar o outro também, certo? E aí, como eu já eliminei a raiz, né? Porque eu simplifiquei o 2 do quadrado com o índice da raiz, eu vou ficar com 3x menos 2, igual a... Isso daqui, pessoal, é um quadrado da soma, como eu bem disse agora para vocês, certo? E desenvolvendo, ficou x mais 4, raiz de x mais 4, certo? Percebemos então que mesmo eu tendo elevado uma parte ao quadrado e ter eliminado uma raiz, ainda sobra uma incógnita na raiz, certo? Que é o x. Então, eu vou passar esse 4 raiz de x para o outro lado, certo?
ele está positivo, eu vou passar negativo. E aí eu vou repetir aqui, ó. 3x menos 2 menos 4 raiz de x igual a x mais 4. Perceba que o x está positivo, o 4 também está positivo, certo? Agora, vou deixar somente esse 4 menos 4 raiz de x, desculpa, porque esse 4 raiz de x ele passou para o outro lado, então ele ficou negativo. Igual a x mais 4, que já estava aqui, menos 3x mais 2. Perceba que isso aqui não tem raiz, então eu passei para o outro membro, certo? Para ficar aqui só para facilitar a nossa resolução. Ele estava positivo, passou negativo. Continuando aqui. Menos 4 raiz de x igual a menos 2x mais 6. Por que menos 2x mais 6? Porque eu somei, certo? Os fatores comuns. Peguei o x menos o 3x, no caso aqui é uma subtração, ficou menos 2x, negativo, mais 6, porque 4 mais 2 é 6. Beleza. Agora, pessoal, eu vou fazer uma coisa, na verdade eu fiz, que é dividir a equação para que eu possa, uma simplificação, para que eu possa desenvolver ela com mais facilidade, certo? Para a gente fazer isso, a gente precisa ter uma prática favorável numa equação. Quando eu pratico muito, eu posso visualizar que aquela certa equação pode ser dividida e pode ser simplificada, ok? Então, eu dividi aqui por menos 2. Mas por que não por 2? Porque eu percebo que ambos os meus membros estão negativos. Então, eu simplificando por menos 2, eu vou obter um membro positivo, certo? Então, dividido por menos 2 aqui, eu vou ter 2 positivo, né? Raiz de x igual a x menos 3. Esse 4 dividido por 2, por menos 2, menos 4 dividido por menos 2, deu 2, certo? E esse menos 2 dividido por menos 2, obviamente, dá 1, então eu só vou colocar o x. E esse 6 dividido por menos 2 dá menos 3, beleza? Vamos lá. Agora, pessoal, o que é que eu percebo? Que eu ainda continuo com o meu x, no caso é minha incógnita, dentro da raiz. Olha aqui. Então, eu vou ter que aplicar aquela propriedade, né, da minha equação irracional, que é levar o membro a uma potência. No caso, continua sendo 2, porque o meu índice da raiz na minha incógnita é 2, certo? Então, elevei ambos os membros ao quadrado. Se eu elevei o primeiro, lembre-se, sempre tem que elevar o segundo também, certo? Então, ficou 2 raiz de x ao quadrado igual a x menos 3 ao quadrado, beleza? E aí, simplificando esse 2 ao quadrado, né? Com o 2 do índice da raiz. E colocando esse 2 ao quadrado, gente, prestem atenção. Não é porque eu elevei esse membro ao quadrado que eu vou, obviamente, como eu expliquei para vocês, vou ter uma simplificação aqui. Mas mesmo assim eu não posso deixar de elevar esse 2 ao quadrado também, certo? Do mesmo jeito aqui. Aqui a gente vai ver que é um produto notável, né? Que em vez de ser o quadrado da soma, vai ser o quadrado da diferença. Olha aqui o sinalzinho da subtração, certo? Que no caso só vai mudar esse primeiro sinal aqui. Esse primeiro sinal vai mudar para o menos, certo? Menos aqui, beleza? Então, vamos lá. Ficou 4x, eliminei aqui a raiz e elevei esse 2 ao quadrado. 2 ao quadrado fica 4. 4x igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. Só fiz resolver esse produto notável aqui, né? Que, fazendo uma pequena alteração aqui, no caso desse sinal, seria, de acordo com sua fórmula, a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Beleza? E aí, pessoal, agora eu vou perceber
que na minha equação irracional, eu vou obter uma equação de segundo grau. Vamos lá para cá. Vamos lá para cá. Peguei esse 4x, certo? E coloquei ele junto com os demais membros, beleza? Peguei esse x ao quadrado, coloquei para o outro lado. Ficou menos x ao quadrado, porque ele estava positivo, passou negativo. Mais 6x, estava negativo, passou positivo. Menos 9x, que estava positivo, mas passou a ser negativo. Tudo igual a zero. Lembrando que uma equação de segundo grau, gente, ela sempre vai resultar na igualdade igual a zero. Beleza? Igualdade em zero. E aí aqui, ó, somando e subtraindo os comuns, né, os termos semelhantes, vamos dizer assim, em questão de incógnita e coeficiente, eu fiquei com 10x, certo? Eu peguei esse 4x com mais 6x, 10x positivo, menos x, só repetir esse x ao quadrado, menos 9 igual a zero. Reorganizando os termos para ficar mais bonitinho. Menos x ao quadrado, mais 10x, menos 9 igual a zero. Perceba que nessa reorganização dos termos, eu não posso mudar o sinal, não mudei o sinal, certo? Mas, gente, para a gente ter uma equação de segundo grau positiva, né? Porque, vamos dizer assim, o correto, a gente vai multiplicar esta por menos 1. Multiplicando por menos 1, uma equação de segundo grau, ou qualquer equação, certo? Eu vou ter todos os sinais modificados. Então, se aqui era negativo, se o x ao quadrado era negativo, passou a ser positivo. Se o 10 era positivo, passou a ser negativo. E se o 9 era negativo, ele passou a ser positivo, certo? Então, aqui eu tenho minha equação de segundo grau, que eu vou precisar desenvolvê-la, certo? É a x ao quadrado menos 10x mais 9 igual a zero. Vamos lá desenvolver a equação do segundo grau. Gente, primeiramente, para uma resolução desse tipo de equação, nós vamos ter diversas formas a se seguir, vários caminhos, certo? Pode ser por forma de Bhaskara, a famosa que nós todos conhecemos, né? Que a gente vai trabalhar com o discriminante, que é delta, enfim, raízes, certo? E aí pode ser por soma em produto também, seria bem fácil aplicar aqui, e por fatoração, certo? Eu escolhi um caminho mais simples aqui, que foi fatoração. Poderia ser por soma em produto também, se eu quisesse ser mais rápida, poderia, certo? Mas vamos lá resolver por fatoração. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 10x mais 9 igual a zero. Gente, quando eu fatoro, eu vou simplificar de alguma forma a minha equação, certo? Eu vou decompor ela, certo? Simplificar no sentido que eu falo é de deixar ela de uma forma mais dividida, certo? Então, eu vou ter x ao quadrado menos x menos 9x. Por que menos x menos 9x? Porque eu percebo que a gente, somando isso daqui, certo? Porque menos com menos é mais, e conserva o sinal de menos, né? Jogo de sinal muito importante. Eu vou ter menos 10x, beleza? E isso daqui, pessoal, essa fatoração aqui, vai me possibilitar a chegar na famosa fatoração por fator comum em evidência, beleza? Então, vamos lá. Mais 9 igual a zero, certo? Agora venho por fator comum em evidência. Qual é o fator que eu tenho aqui em comum? Entre x ao quadrado menos x. Vejo que é x, né? Que está nos dois membros. Tanto no x ao quadrado quanto no x. Por que eu vou pegar o x? Porque o x é menor que o x ao quadrado. Eu sempre vou pegar a parte que é menor, certo? Então, eu vou colocar esse x aqui e vou começar a divisão. X ao quadrado dividido por x, x. É como se eu estivesse tirando essa raiz aqui, ó, de x ao quadrado, x. Menos
Menos x dividido por x é menos 1, certo? Aí menos. Continuando aqui a minha equação, minha resolução. Eu tenho menos 9x mais 9. Qual é o fator que eu vejo que está em comum desses dois membros? Eu percebo que é o 9. Tanto tem aqui como tem aqui. Coloco esse menos 9, né? Menos 9, que é o menor. Lembre, sempre tem que ter o menor. Porque eu não coloco esse mais 9 aqui, porque eu sempre tenho que ter o menor membro. Beleza? Aí vou lá para a divisão. 9x dividido por 9, x, né? 9 dividido por 9 é 1. Então, só coloco x. Menos 9 dividido por menos 9 é menos 1. Beleza? Igual a 0. Eu tenho aqui, então, x menos 1. Perceba que está, ó, em comum nessas duas partes. Então, coloco x menos 1. Vezes x menos 9. Perceba que o sinal aqui é de subtração. Então, vou colocar esse sinal aqui também. Igual a 0. E aí, já tenho praticamente minha raiz, certo? Vou colocar ambas essas partes com igualdade 0 e vou obter minhas raízes. Eu tenho que x menos 1 é igual a 0, certo? E x menos 9 é igual a 0. X é igual a 0, certo? Passou 1 para o outro lado, para o outro membro, vai ficar 1. 0 mais 1 a gente sabe que é 1. Então, meu x1 vai ser o número 1, certo? E o meu x2 vai ser x igual a 0. Passou o 9 para o outro lado, eu tenho que é 0 mais 9. Tenho 9 também, positivo, né? Então, o meu x2 vai ser 9. Se eu observar pelo lado da soma e produto, né? Sem colocar fórmula, indo por cabeça mesmo, eu vou ter que o produto desses números, certo? Que no caso 9 vezes 1 vai dar 9, certo? E a soma desses números vai dar 10, que é o oposto desse coeficiente b. Sempre tem que ser o oposto, beleza? É isso, pessoal. Outra coisinha muito importante para a gente se lembrar. Na equação irracional, não basta só encontrarmos as raízes, que no caso foi 1 e 9. Mas a gente precisa verificar para ver qual cabe na equação, na nossa equação. Que no caso é, novamente repetindo para vocês, raiz de 3x menos 2 igual a raiz de x mais 2. Beleza? Vou testar aqui as minhas raízes e ver se realmente dá certo. Primeiro com x1, que é 1. Vamos lá. Raiz de 3 vezes 1, menos 2, igual a raiz de 1 mais 2. Lembrando, gente, que quando a gente tem uma equação, mesmo sem incógnita, sem nada assim para complicar a nossa vida, entre aspas, certo? A gente sempre vai ter que resolver a divisão ou multiplicação primeiro e depois a adição e subtração. Tanto faz essas duas, beleza? Mas sempre lembrando de resolver as primeiras, beleza? E aqui eu tenho uma multiplicação e subtração. Qual eu vou resolver primeiro? Multiplicação, certo? Então, eu vou ter 3 vezes 1, 3 menos 2. Tudo dentro da raiz, certo? Igual a 1, raiz de 1, a gente sabe que é 1, mais 2, beleza? Qual é a raiz de 1? 1, como a gente bem viu aqui. 3 menos 2 é 1, raiz de 1, 1. Igual a 1 mais 2 é 3. Gente, 1 e 3 são números iguais? São os mesmos números? Não. Então, esta raiz aqui, que no caso é x1, é falsa. Beleza? Não cabe aí nessa equação. Então, vamos colocar agora o x2, que é o 9, para ver se dá certo. Aí a gente vai ver, né, como é importante a verificação. A gente vai lá numa prova de concurso, como meu professor Davi sempre diz, e aí a gente para na raiz e acha que o conjunto solução, como bem propõe a questão, é aquelas raízes.
E não, pessoal, aqui é o primeiro caminho. A verificação é o último para concluir, certo? Às vezes a gente encontra aqui, como a gente viu aqui, né? E uma não dá certo. Apenas outra dá certo. Ou então as duas mesmo não dá certo. Beleza? Então essa é a importante verificação. Vamos lá com o x2, que é 9. Raiz de 3 vezes 9 menos 2 igual a raiz de 9 mais 2. O mesmo processo daqui resolve primeiro a multiplicação. Beleza? Então vai ficar raiz de 3 vezes 9 menos 2. Raiz de 3 vezes 9, 27. Beleza? Uma coisinha básica aqui, pessoal. Esse daí a gente aprende lá no primeiro ano, no segundo ano, né? Quando a gente aprende aquela famosa tabuada. Então, 3 vezes 9, 27, menos 2, beleza? Igual a 3 mais 2, porque 3, raiz de 9, 3 mais 2. Qual é a raiz de 25? 5. E 3 mais 2, 5, ou seja, temos uma igualdade aqui. Temos uma afirmação verdadeira aqui, ou seja, a minha solução, no caso da equação irracional, é 9, certo? O meu x1 não vai servir, o meu x2 vai servir, beleza? E aí eu vou para a resposta da minha pergunta, que pergunta o conjunto solução da equação no universo dos reais. Se esse 1 aqui tivesse certo, eu poderia dizer, além do 9, que ele faz parte do conjunto dos reais, porque ele é um número natural e é um número inteiro também, certo? Assim como o 9. Mas como ele não deu certo aqui, então eu não vou considerar como solução, beleza? Só vou considerar o 9. Então, eu coloquei aqui que x, ele vai pertencer aos reais, certo? X pertence aos reais. Por que pertence, pessoal? Porque quando a gente faz uma relação de número com conjunto, certo? Sempre vai ser pertence e não pertence. Quando a gente for fazer isso daí engloba conjunto. Para vocês verem que uma coisa leva a outra, né? Como eu bem comentei no começo. E a gente vai ver que quando a gente faz essa relação, precisa ser pertence e não pertence. Pertence, e até o sinalzinho de não pertence é esse daqui, ó. Só para lembrar para vocês, certo? Mas quando a gente tem, por exemplo, uma relação de conjunto para conjunto, por exemplo, reais e irracionais, sempre vai ser contido, contém, não contém, certo? Beleza, voltando para cá. Vou demais. Então, vai ser x pertencente aos reais, certo? Pois 9 é um número natural e inteiro. Beleza, pessoal? Essa é a resposta da equação.